Você tem um mestre ou um senhor? Isso mesmo. Hoje vou trazer para vocês um vocabulário que a partir deste momento, você, mulher brasileira que está assistindo este vídeo, nunca mais irá falar esta palavra. Acredito eu. Você já ouviu os japoneses lhe perguntando se você tem dan-na-san? Dan-na-san wa imasu ka? Ou se você tem, ou se o seu esposo se encontra, por exemplo. É assim que você imagina, na verdade. Você fala, bom, Dan-na-san, então, é o meu marido. Na verdade, é o meu esposo. Então, quando o japonês pergunta para mim se eu tenho um Dan-na-san, eu vou dizer que sim ou que não. Pois é, e se eu dissesse para você que você está falando errado? Ou, pelo menos, não está falando aquilo que você supostamente acha que está. Olha só, vamos lá. Eu acho muito legal trazer essas informações para vocês, porque tem a ver com história, tem a ver com cultura, na verdade. E olha aqui, a palavra danna, que supostamente o japonês pergunta se você tem, por exemplo, um danna-san, ok? Por quê? Porque danna seria o seu danna. Dan-na-san seria o dan-na-san de outras pessoas. E é por isso que ele pergunta para você utilizando o san. Se você tiver que se referir ao seu marido, ao seu esposo, você não vai colocar o san. Assim como a gente não coloca san nem pra gente, entendeu? Enfim, né? E nem para o nosso marido ou para nossa esposa, por exemplo. Né? Oku-san, se você ainda não viu, eu fiz um vídeo falando sobre Oku-san, né, que é esposa dos outros. Mas enfim, hoje aqui nós vamos falar de marido, de esposo. Aí, você talvez não tenha se questionado, mas eu, em algum momento, me questionei. A palavra danna, se você procurar nos dicionários, você vai encontrar como mestre ou como senhor. Tá chocada? Pois é. Se a gente for pensar, né? Na época, por exemplo, dos senhores feudais aqui no Japão, uma época muito remota, né? Esses senhores feudais eram chamados de danna-sama. Tanto é que você pode até usar dessa forma ou ouvir dessa forma, com sama. Assim como a gente utiliza para okyaku-sama, oto-sama, né? Dando assim uma superioridade, né? Dando uma importância muito grande para esta pessoa. Assim como kami-sama, que é Deus, tá bom? Okyaku-sama seria cliente, se você não sabe. Mas enfim. Então, danna, partimos desse princípio que nessa época feudal, no momento em que o Japão estava sendo colonizado e tudo mais, havia ali os servos e havia os senhores feudais. Esses senhores eram chamados de danna, ou danna-sama, ou danna-san, ok? A gente não precisa ir muito longe para entender isso. Hoje, nesta época agora, tá? 2020, agora ainda é março, começo de março, não sei quando você está assistindo esse vídeo. A NHK, a maior emissora de televisão, está levando ao ar aos domingos, 8 horas da noite, eu já comentei sobre isso, uma série chamada Kirin-ga-Kuru, que conta essa história do Japão nesta época, onde haviam aí os senhores feudais, e você vai poder ouvir as pessoas, né, as pessoas que seriam supostamente os servos, chamando de danna-san ou de danna-sama, os seus senhores. Então, quando você fala, por exemplo, se refere ao seu marido como danna, você está dizendo o meu senhor, o meu mestre. Entendeu? Esta é o significado, né, do nome, historicamente dizendo. Só para você entender. Tá legal? Então, quando o japonês pergunta danna-san, é porque ele está falando do seu esposo, que não é dele. Então, para você, seria somente danna. Não coloque san, por favor. Se você coloca, não coloque mais. Mas, enfim. Aí você vai falar, meu Deus, mas eu não quero mais chamar o meu marido, então, de meu senhor, de meu mestre. Na verdade, me coloca numa posição muito inferior.
E é o que realmente essa palavra faz. Te coloca mulher, esposa, em uma posição inferior, assim como era Oku-san, a pessoa dos fundos. Na verdade, para mulheres, para as esposas. E você tinha o seu mestre. Olha só que interessante. Você, Oku-san, era a pessoa dos fundos. Assista o vídeo lá que eu fiz para vocês falando sobre isso. E Danna-san ou Danna-sama era o seu senhor, o seu mestre. Nós temos aqui um nível de hierarquia, né? Muito gigante, digamos assim, né? Entre uma pessoa e outra dentro de um casamento. O que, na verdade, a gente entende que o Japão ele é um país patriarcal. Né? Não é nenhuma questão de machismo. É uma questão de ser um país patriarcal, onde o homem ele é o provedor da família, onde ele é, enfim, né? Ele é o Deus soberano dentro da sociedade, como posição social. E isso, nós estamos falando de uma época antiga, que até os dias de hoje, pessoas antigas costumam ter este comportamento, o que tem mudado muito no Japão ultimamente. Mas, enfim, esta seria a ideia, tá bom? Para você entender isso. Então, muito bem. A partir dessa informação que nós temos aí, né, da história do Japão em relação a esta palavra em questão, a gente precisa levar em consideração que ela existe dentro do idioma e que hoje ela não tem mais esta conotação, né, exata de meu senhor, meu mestre, mas continua sendo utilizada. Mas eu quero que vocês entendam o significado da palavra. Então, Danna ou Danna-san, ou Danna-sama, Danna seu, Danna-san, Danna-sama dos outros. Seria senhor, mestre, tá? A própria palavra em si já traz para este ser uma superioridade. Aí então, como eu disse, como é que eu vou chamar então meu marido? Você vai chamar o seu esposo, não marido, o seu esposo de Shujin. Shujin. Isso mesmo. Esse aqui é esposo. Esposo seu. O esposo dos outros, você precisa colocar aqui, ó, o prefixo honorífico go. Para deixar polido, e você vai ter go shujin. Esse daqui também é o esposo. Esposo de terceiros. Terceiros. Então, o esposo dos outros é go shujin. Esposo seu é shujin. Entenderam? Então, eu acho que esta aqui seria, talvez, né, uma palavra, seria o vocabulário mais ideal para se utilizar nos dias atuais, tá bom? Aí, olha só, tomem cuidado, eu deixei esta palavra, ó, shujin, com U. Tem um U a mais aqui, percebem? Shujin, diferente de shujin. Este U a mais é para este ideograma, e percebe que nós temos aqui, olha, o ideograma de pessoa, né, assim como nós temos aqui, mas nós temos aqui um outro ideograma que tem uma pessoa dentro de um quadrado, presa. Uma pessoa dentro de um quadrado, presa, e o jin. Quem é esta pessoa? Shujin é prisioneiro. Entenderam? Preste atenção na pronúncia. Shujin é o seu esposo. Go-shujin, esposo dos outros. Shujin, com um a mais, é um prisioneiro. Exceto que você queira falar que seu esposo é um prisioneiro, né? Você pode falar, né? Watashi no shujin wa watashi no shujin desu. O meu esposo é meu prisioneiro. Aí sim você poderia utilizar, tá? Mas enfim, brincadeiras à parte, só para você entender, né, o significado das palavras e a importância de você pronunciar corretamente para você falar esposo ou esposo dos outros. Aí olha só, culturalmente dizendo no Brasil, as mulheres têm mais o hábito de falar meu marido, não é verdade? Não meu esposo, meu marido. Se você quiser falar marido, você vai falar isso aqui, oto. Esse aqui é marido. Marido. Pronto. Aí temos, eu coloquei aqui entre parênteses a leitura porque não coube aqui em cima, tá? Senão ia ficar meio complicado de entender. Mas é aqui, ó. Oto. Oto é marido. Entendeu?
Tanto é que, de repente, você pode ouvir japoneses falando oto-san. Oto-san é o quê? É um marido de terceiros. Então, ele pode se referir ao teu marido como oto-san. Oto-san, alguém que desu ka. Preste atenção, porque a gente acaba confundindo por uma falta de fluência, né, na escuta com oto-san. Oto-san é pai, tá? Pai dos outros. Oto-san é o seu marido, ou seja, marido dos outros. É bem diferente, tá? Otou-san tem u, tá? Otou-san, esse é pai. Oto-san, marido. Entenderam? Então é possível vocês ouvirem aqui também. E você pode falar otoa kyou wa shigoto desu. O meu marido hoje tem trabalho, né? O que supostamente está trabalhando, tá? Então é isso que eu queria passar para que vocês possam já, uma vez que eu fiz um vídeo falando sobre oku-san, que seria, né, a origem desta palavra, deste vocabulário para se referir às esposas, e eu queria passar para vocês a origem do vocabulário para se referir também, né, aos maridos, seja ele, né, seu ou dos outros. Então vamos recapitular. Então, damna é mestre, é o senhor, que pode ser utilizado, sim, claro, para o seu esposo, tá? Nos dias atuais. Como eu disse, pessoas conservadoras continuam dizendo dessa forma, apesar do significado ter mudado um pouco com o passar dos anos. E damna-san é dos outros, tá legal? Então, shujin é o seu esposo. Eu acho legal usar essa palavra. Goshujin, esposo dos outros. E isso é uma maneira bem polida de se referir, tá? Utilizando o prefixo honorífico. E shujin, cuidado para não dizer prisioneiro, tá bom? E oto, que é o meu, digamos assim. Vamos falar assim, vamos supor que eu tenha, então, tá? Um marido. Então é oto. Watashi no oto. Se eu tivesse que referir ao seu, que está aí assistindo esse vídeo, é oto-san. Aí eu acrescento san. Tá legal? Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui se vocês quiserem printar os vocabulários, tá bom? Prontinho, acho que deu tempo. E aí, vocês têm aí enfim, uma gama de vocabulários para se referir aos maridos, aos esposos, não é verdade? Então, espero que você escolha aí um deles que se enquadre melhor dentro do teu perfil, não é verdade? E utilize ele tranquilamente dentro da sua conversação diária no Japão. Lembrem-se, eu passo para vocês a história, a origem, mas isso não significa, né? Como eu acabei de dizer, é importante deixar frisado que Danna-san significa que a pessoa está falando que é o seu mestre, o seu senhor. Não, ela está se referindo ao seu esposo, ao seu marido, tá bom? Mas historicamente dizendo, tá? A origem da palavra seria essa, e eu queria que vocês soubessem, para que vocês entendessem um pouquinho melhor e tivessem aí uma outra opção de vocabulário para se referir ao seu esposo ou ao seu marido, se assim o desejar. Mas espero que vocês tenham gostado. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. E a gente se vê em um outro vídeo aqui no Fale Japonês, falando sobre o idioma japonês. É claro. Já, né?